Homens da Palavra no Ar, dia 18, eu separei aqui um provérbio, no capítulo 18, para a gente meditar, e ele fala o seguinte: o solitário busca o próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Isso está lá no versículo 1. O que esse texto nos diz é que homens que caminham sozinhos, eles têm uma grande propensão de serem egoístas. O texto diz: o solitário busca o seu próprio interesse. Ou seja, o homem que não consegue ter um amigo ou amigos e está sempre caminhando sozinho, significa que ele está sempre à procura do seu próprio interesse. Ele é um egoísta. Até nós podemos entender pessoas que são antissociais, têm dificuldade de se relacionar. Isso é uma coisa. Outra coisa são homens que pensam que a masculinidade se resume a serem lobos solitários. Eu lembro-me quando eu não pertencia a Cristo, eu tenho um passado bem negro e eu andava sozinho. Eu não queria dividir a minha dose de droga que eu utilizava. Eu andava sozinho a beber pelos cantos, enfim, a fazer todo tipo de coisa que nem convém comentar, nem deve ser nomeado entre os santos, mas sempre sozinho. E alguém poderia dizer: poxa, pastor, mas você não fazia às vezes com outras pessoas? A minha relação com as outras pessoas era apenas para conseguir mais prazer para mim mesmo. Se aquela companhia trouxesse para mim mais prazer, no sentido de mais festa, mais droga, mais prostituição, mais bebida, se aquela pessoa que estava ao meu lado, ela proporcionasse para mim mais desse tipo de coisa, então eu caminhava com ela. Mas se eu tivesse essas coisas, eu não procurava andar com ninguém, porque eu teria que dividir, eu teria que compartilhar. E então, na minha vida se cumpriu aquilo que o texto diz, que o solitário, que aquele que caminha sozinho, ele está em busca apenas do seu próprio interesse, ele não se preocupa com ninguém. E ele se opõe à verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria consiste em amar a Deus, em temer a Deus, em ser santo. E ser santo significa também amar ao próximo, ou amar a Deus amando o próximo, porque é impossível amar aquele que nós não vemos se não amamos aqueles que nós vemos. E na verdade o amor a Deus se expressa no amor aos homens que são imagem e semelhança de Deus. O que o texto nos mostra é a importância de termos amigos. Eu lembro da passagem de Jesus no momento mais crucial e mais difícil da sua caminhada sobre a terra. Ele chama Pedro, Tiago e João e ele abre o peito para Pedro, Tiago e João. É Deus aqui pedindo ajuda, tá? Vocês podem orar uma hora comigo? É só Jesus pedindo oração. Vocês podem orar uma hora comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Então, quando nós vemos o próprio Jesus pedindo oração, nós vemos que nós precisamos ter amigos e que confessar nossas fraquezas é um sinal de santidade. No caso de Jesus, não era uma fraqueza moral, mas uma fraqueza humana, no que diz respeito ao seu corpo, à sua carne, como ter sede, como ter fome. E então Jesus ali pediu ajuda, né, nesse momento de dor, ele pediu oração, e nós vemos aqui um modelo de homem, um modelo de masculinidade piedosa em Jesus. E o que nós aprendemos desse exemplo de Cristo e desse texto é que aquele que anda sozinho também nunca vai melhorar, aquele que anda sozinho nunca vai crescer com Deus, aquele que anda sozinho nunca vai andar na luz, porque ele nunca vai ter alguém para abrir as suas falhas, os seus pecados. No nosso caso, nós temos muitos pecados, e se nós não temos um bom amigo de caminhada,
Provavelmente nós nunca andaremos na luz, porque Tiago fala que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Então esse texto se confirma novamente que o solitário quer é continuar vivendo no seu mundo, à sua maneira, sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com o próximo, e por isso ele evita pessoas na sua vida. Porque quando ele começa a caminhar um tempo com alguém ao seu lado, essa pessoa invariavelmente, se tem algum afeto por ela, por si, vai começar a falar sobre os seus problemas, sobre as coisas que ele vê que poderia mudar, melhorar, e se for um bom amigo, vai também confrontar em amor sobre os seus pecados. Então o solitário, ele jamais ele vai andar com alguém. Ele até pode ter amigos, tá? Mas são amizades superficiais que nem deveriam ser chamadas amizades. São pessoas que entram na vida dele para caminhar um tempo, porém, logo que laços são criados e abre-se uma possibilidade de intimidade para esse tipo de confronto, de amizade verdadeira, ele foge, ele troca o amigo, ele prefere continuar andando sozinho. E é por isso que muitos homens não conseguem congregar, é por isso que muitos homens não conseguem ter amigos dentro da igreja. Eles querem fugir de verdadeiras amizades, querem andar sós, porque a amizade e a comunhão, ela gera em nós uma prestação de contas, digamos assim, no sentido de que bons amigos são sinceros e verdadeiros e abrem as suas vidas uns para os outros, e tudo que o homem solitário e egoísta não quer é isso. Ele se opõe à verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria, ela, como eu disse antes, ela é uma vida de amor a Deus e ao próximo, e também é uma vida que faz-nos parecidos com Jesus. Ele se opõe à sabedoria, porque Jesus é a própria sabedoria. Então a vida dele é totalmente diferente da de Jesus, porque Jesus sempre viveu para os outros, Jesus sempre viveu com os outros. Existe um livro que se chama Com Cristo à Mesa, que é sobre o Evangelho de Marcos, que ali o escritor mostra que todas as vezes que Jesus está caminhando, ou ele está indo em direção à mesa, ou ele está vindo de uma mesa, ou seja, ele sentava costumeiramente com outras pessoas, ele era amigo de pecadores, ele era amigo de publicanos, ele era amigo de todo tipo de gente, ele se fazia amigo, ainda que os outros não fossem amigos dele, ele sempre se fazia próximo, e é difícil nós encontrarmos Jesus sozinho, é quase impossível acharmos Jesus no Evangelho solitário, ainda que ele estivesse a sós, quando ele estava a sós com Deus. Isso então não é solidão, isso é solitude, estar a sós com Deus. Então ele se opõe à sabedoria porque ele se opõe à vida de Jesus e vive uma vida totalmente diferente de Jesus. O meu desejo para você, a minha oração para você é que você tenha bons amigos, ore por bons amigos, peça a Deus que lhe dê homens de Deus ao seu lado, homens sábios, que você possa abrir sua vida, prestar contas, ajudar alguém também, servir alguém, e ande com pessoas, ame pessoas, entre na vida de outras pessoas, se faça amigo, não viva sozinho, não se oponha à sabedoria e seja parecido com Jesus. Um beijo no teu coração e até amanhã, se Deus quiser.